Graça e paz, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Ainda no capítulo 1, desta vez, do verso 12 a 14. Amém? Todo mundo encontrou? Filipenses capítulo 1, de 12 a 14. Eu quero ler com você agora, nesse primeiro momento, todo o restante desse capítulo, tá bom? Então nós vamos ler agora até o versículo 30. E por conta do nosso tempo reduzido, a gente vai trabalhar somente os versos 12, 13 e 14. Mas eu quero ler com você até o versículo 30 para que a gente tenha um pouquinho mais de noção do que Paulo está tratando nesse momento aqui. Tá bom? Vamos ler? A partir do verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Não sei se você conseguiu, nessa velocidade toda que nós precisamos ler aqui, perceber, mas em momento nenhum, embora Paulo esteja mencionando frequentemente a alegria, neste momento encarcerado, afirmando aos irmãos que esta prisão tem desencadeado algumas consequências, alguns resultados no meio da igreja, no meio do povo de Deus, em momento algum, Paulo fala a respeito de si. O tempo todo, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou preso, mas a minha prisão não é pelos meus próprios crimes, é por amor ao Evangelho, e este Evangelho tem se propagado. Não importa se, por causa da minha prisão, alguns estão aí jubilando e usando o fato de eu ter sido preso para se vangloriar ou para lutar em benefício próprio. Não importa se esses estão até mesmo pregando Cristo, ainda que por motivo egoísta. O mais importante é que o Evangelho está avançando. Paulo chega ao ponto de dizer assim: olha, eu não tenho nenhuma
nenhuma dúvida de que morrer para mim seria lucro, porque para mim o viver é Cristo. Mas por causa de vocês, por causa da igreja, por causa dos irmãos, por causa da obra que o Senhor ainda quer realizar no meio do povo dele, aí na cidade de Filipos, eu estou convencido de que ainda não chegou a minha hora e que o Senhor me sustentará aqui, a fim de que vocês sejam ainda mais edificados e que a vida de vocês também progrida. Aliás, progredir é utilizado 2 vezes aqui nesse capítulo, durante o verso de número 12 até o verso de número 30. Primeiro, Paulo está falando sobre o progresso do evangelho através das suas cadeias, e nós vamos pensar um pouco a respeito disso. E lá mais para o finalzinho, Paulo fala sobre o progresso na vida dos irmãos. Então, há um progresso acontecendo nesse momento. E nada disso tem a ver com Paulo. Nada disso tem a ver com a vida desse homem. Ele podia ter se lamentado, ele podia estar murmurando, ele podia estar se queixando, ele podia estar fazendo um monte de outras coisas, por causa do sofrimento que ele está enfrentando. Mas em momento algum, Paulo se refere a si. E eu quero começar falando disso com você, para que nós, quem sabe definitivamente entendamos que o evangelho, em momento algum, tem alguma coisa a ver comigo e com você. Nunca teve e nunca terá, irmãos e irmãs. A vida de Paulo, a vida desse homem, o testemunho desse cara, nos leva a entender que o evangelho tem a ver com Cristo. Eu estava ali sentado lá no fundo, próximo à mesa de som, hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, e dando glória por dentro, porque as palavras do Nadson foram exatamente estas hoje pela manhã. O evangelho é Cristo. O evangelho não somos nós. Não diz respeito ao pastor, não diz respeito a líder algum, ou a líder nenhum. O evangelho diz respeito a Cristo. E a compreensão de Paulo dessa verdade é algo tão profundo que ele não perde tempo falando sobre si, sobre as suas queixas, sobre as suas necessidades, porque não duvidem, esse homem estava passando necessidades. Ele não perde tempo falando sobre as suas algemas. Ele, quando as menciona, diz, é para o progresso do evangelho. Nada mais importa na vida de Paulo, a não ser o crescimento, o avanço, o progresso do evangelho. Então, irmãos e irmãs, nesse princípio de mensagem, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, no nosso coração. Olha, o evangelho não diz respeito a mim, não diz respeito a você. Esta igreja, ela não precisa ter a minha cara e não precisa ter a cara do Luizeta, ela precisa ter a cara de Cristo. A identidade dessa igreja, desse povo, não é a minha, não é a do pastor Luizeto. É a identidade de Cristo. Nem mesmo a nossa salvação diz respeito a nós. Você consegue entender isso? A nossa salvação não diz respeito a nós. A salvação diz respeito a um Deus extremamente amoroso e misericordioso que resolveu pagar a nossa dívida de sangue, voluntariamente. Decidiu pagar a dívida que nos cabia. A nossa salvação diz respeito a um Deus que desde a criação, antes da fundação do mundo, já havia preparado o plano perfeito para nos resgatar e nos reconciliar consigo. Não diz respeito a mim, a você, a nossa bondade ou a falta de bondade que existe em nós. Ela diz respeito ao plano soberano do nosso Deus. A graça do Senhor não diz respeito a nós, diz respeito a Ele. A misericórdia de Deus não diz respeito a nós, diz respeito a Ele. Tudo diz respeito a Ele. E nada diz respeito a nós. A gente podia passar a mensagem inteira hoje falando só a respeito disso. Porque só nessa introdução, muitos paradigmas, muitas crenças erradas, muitas heresias e muitas idolatrias precisariam ser arrancadas, destronadas do nosso coração. Quando nós nos achamos no direito de ficar de bico, porque algo não saiu do jeito que nós esperamos, nós ainda não compreendemos que o evangelho não diz respeito a nós. Quando nós ainda alimentamos a ideia de que, a partir do momento em que eu entrego a minha vida aos cuidados do Senhor Jesus, tudo se transforma num mar de rosas, significa que nós ainda não entendemos que o evangelho não é um mar de rosas. Nós ainda não entendemos o que é sofrer. Aliás, nós fazemos parte, eu acho que eu estou pulando todos os pontos da mensagem, nós fazemos parte de uma geração que não sabe sofrer. Numa linguagem mais contemporânea, mais jovial,
espero que você também entenda, senão eu vou apertar a tecla SAP. Nós somos uma geração mimimi. Nós somos uma geração melindrosa. Uma geração chorona que não sabe o que é sofrer por amor a Cristo. Não sabemos, irmãos, não sabemos. Porque quando algo não dá certo, na nossa opinião, nos nossos planos, a gente faz um estardalhaço. E Deus já não presta. O Evangelho não diz respeito a nós. Aproveitando o ensejo, nós precisamos também aprender o que significa cultuar ao Senhor. Irmãos e irmãs, o culto é um serviço. É um serviço prestado ao Senhor. Cultuar a Deus não é algo que começa aqui, quando nós entramos por aquelas portas. Cultuar a Deus é uma vida de serviço a Deus, de servi-lo com tudo. Com tudo. E nós somos parte de um povo que não sabe cultuar ao Senhor, que não sabe servi-lo com os dons, com os talentos, com os bens, com a vida como um todo. Porque eu volto a dizer, o Evangelho não diz respeito a nós, diz respeito ao Senhor. Por exemplo, quando nós nos reunimos neste lugar, nós não estamos aqui para ter as nossas petições respondidas. Embora Deus possa perfeitamente fazer, porque Ele pode todas as coisas. A razão de nós nos unirmos neste lugar, de nós nos reunirmos aqui, é para prestar serviço, culto, adoração, juntos ao Senhor. E se Ele quiser, Ele responderá às nossas petições, porque nunca disse respeito a nós, mas diz respeito a Ele. Sempre. Se nós entendêssemos isto e vivêssemos essa verdade, como seria diferente? Como os nossos encontros seriam diferentes? Como os nossos encontros seriam diferentes? Voltando ainda para essa pré-exposição de texto, eu quero embasar essa minha primeira fala num texto bíblico para que você não fique aí conjecturando no seu coração, na sua mente, né? Do que eu estou falando. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 11. Esse texto é lindo. Eu creio e espero que você o conheça. Romanos capítulo 11, do verso 33 ao verso 36. Veja as palavras de Paulo mais uma vez. Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Perceba a profundidade dessa declaração. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Não diz respeito a nós, diz respeito a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Um outro ponto importante que nós podemos perceber, e eu quero te encorajar a voltar para a tua casa, meditar nesse texto, nesses versos de 12 a 30, aqui em Filipenses, para que você consiga absorver um pouco mais. Mas algo que é possível notar, além do fato de Paulo nunca se referir a si, mas dar crédito ao Evangelho e a Cristo como o que verdadeiramente merece atenção, é a correta compreensão da liberdade cristã. Irmãos e irmãs, nós vivemos no meio de uma geração que idolatra a liberdade. É liberdade de escolha, é liberdade de tudo, é liberdade de comunicação, é liberdade para tudo. É liberdade para o corpo, para usar, para fazer, para agir, para acontecer. Tudo que nós mais desejamos é liberdade.
Nós desejamos a liberdade e a idolatramos. Aí a gente olha para o exemplo de Paulo aqui, e ele não está dando a mínima para a sua liberdade. Ele não está nem um pouco preocupado se está preso, se está solto. Mais uma vez, a preocupação desse homem é com a liberdade do Evangelho. Ele chega ao ponto de dizer assim, olha, mesmo que eu esteja preso, o importante é que o Evangelho de Cristo está progredindo. Ele está se espalhando, ele está se alastrando, ele está invadindo lugares que ainda não havia alcançado. Então as minhas algemas e as minhas prisões são o que menos importa, porque ele tem a correta compreensão de quem é, do seu papel, da sua função, do propósito da sua vida. Aliás, esse poderia ser o tema dessa mensagem nesse ponto, uma vida com propósito. Um livro que eu te encorajo a ler. Uma vida com um propósito. Paulo sabe o propósito da sua vida. Abra comigo, por favor, em Romanos capítulo 14, do verso 7 ao verso 9. Olha a compreensão de Paulo a respeito da sua vida, da sua liberdade, dos seus direitos, se é que eles existiam. Paulo diz assim, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Esta é a dimensão que Paulo tem a respeito da sua liberdade, do seu direito de escolha, do seu ir e vir. Ele não está preocupado se está vivo ou se está morto. Aliás, ele chega ao extremo de dizer assim, para mim o morrer é lucro. Não importa se eu estou preso, por mais difícil que isso seja, o importante é que ainda que eu esteja encarcerado, o Evangelho livremente está sendo anunciado. Há um terceiro ponto ainda dentro desse cenário geral que eu quero compartilhar com você. É com relação às razões e aos ladrões da alegria. Já temos repetitivamente batido nesta tecla de que Paulo menciona enfaticamente a razão da alegria dele aqui. E o que deve motivar cada um de nós a nos alegrarmos. No começo do capítulo 1, Paulo deixou muito claro para nós que ele se alegrava na vida desses irmãos. Lembrava desses irmãos e dessas irmãs com muita frequência. E dentro dessa grande frequência que ele lembrava desses irmãos e irmãs, ele lembrava com bastante alegria. E por isto, fazia constantes orações ao nosso Deus. A primeira razão que Paulo apresenta para alegrar o seu coração é a vida desses homens e mulheres que jamais o abandonaram e que permaneceram fiéis a Cristo, em primeiro lugar, e como consequência também fiéis àqueles que o Senhor havia levantado, como por exemplo o apóstolo Paulo. Agora, dentro dessa perspectiva de que nada diz respeito a nós, e que não importa se ele está preso ou se ele está livre, desde que o Evangelho flua livremente, o apóstolo Paulo está mostrando o segundo motivo da sua alegria, que é justamente o avanço do Evangelho. Ele vai dizer, aqui no capítulo 1, ele diz, olha, a razão da minha alegria, a motivação da minha alegria, é que independente do que esteja acontecendo, o Evangelho está progredindo. O Evangelho está sendo anunciado. Ele diz assim, versículo 18. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro e de fato continuarei a alegrar-me. Deixa eu perguntar para você nessa hora. Qual é a razão da sua alegria, meu irmão e minha irmã? O que faz com que nós nos alegremos?
Eu tenho, infelizmente, podido constatar que muitas vezes nós, cristãos, somos presas fáceis. Nós somos, às vezes, roubados na nossa alegria. Porque nós colocamos a nossa alegria, a nossa esperança em circunstâncias, em coisas, em pessoas. E quando essas circunstâncias são alteradas, quando essas pessoas frustram a nossa expectativa ou são retiradas de nós, como numa dependência emocional, ou quando estas coisas, esses objetos, aquilo a quem nós temos atribuído valor, já não nos pertencem mais, nós nos encontramos sem razão de alegria. E muitas vezes nós estamos cambaleando, procurando razão de existência, porque temos depositado a nossa alegria no lugar errado, na pessoa errada. Quando eu estava pensando sobre isso, me saltou um texto à mente, ao coração. Eu quero ler com você, para a gente finalmente entrar aqui no versículo 12. Mateus capítulo 6. Do verso 19 até o verso 21. Mateus nos diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Meu irmão, minha irmã, onde você tem depositado a razão da sua alegria? Tomando emprestadas as palavras de Mateus, onde está o seu coração? Onde está o nosso coração? Se o nosso coração estiver depositado na promoção que nós estamos aí pleiteando, e se ela não chegar, que profunda tristeza será para nós. Se o nosso coração estiver aí depositado em alguém que nós estamos investindo, seja num relacionamento, numa amizade, em que nível for, esta pessoa mais cedo ou mais tarde nos desapontará, porque nós falhamos uns com os outros. E que banho de água fria, que balde de água fria será? E aí a gente murcha, e as coisas perdem a cor. Se nós estivermos depositando a nossa alegria, a razão de nós nos alegrarmos, em qualquer objeto, em qualquer pessoa, em qualquer outra coisa, e ela não estiver lançada aos pés de Cristo, na pessoa do Senhor Jesus, que não se altera, que não falha, que não frustra, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar. Então, em nome de Jesus, aceite esse conselho da palavra do Senhor nessa noite. Reverta todo o direcionamento da tua alegria para aquele que jamais, jamais vai te decepcionar. O nome dele é Jesus Cristo. O Evangelho diz respeito a ele e não a nós. A nossa liberdade é para glorificá-lo e fazer com que este Evangelho de Cristo Jesus, que é o próprio Jesus, se propague, se alastre, até onde o Senhor quiser, por nosso intermédio. Por fim, que nós depositemos no Senhor toda a razão da nossa esperança, toda ela, e não parte dela. Do contrário, nós estamos fadados ao fracasso. Eu quero te convidar a voltar lá para Filipenses, no capítulo 1, no versículo 12, para a gente começar.
Quero reler com você esse versículo para a gente poder seguir, tá bom? O apóstolo Paulo diz assim, olha: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Acho lindo, talvez você não ache, mas eu acho, tenho as minhas loucuras particulares. O desejo de Paulo, ele começa esse verso dizendo assim, irmãos, eu quero. É como se ele estivesse dizendo assim para nós, olha, há um ardente desejo no meu coração de que vocês não fiquem desinformados a respeito da minha vida. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu faço questão que vocês, meus irmãos e minhas irmãs na fé, não percam absolutamente nada, nenhuma informação, nenhum dado, nenhum detalhe do que eu estou vivendo. E quando eu parei para prestar atenção nisto, que parece tão simples e às vezes passa despercebido pelos nossos olhos, eu comecei a perceber quantas vezes nós não agimos dessa maneira. Queridos e queridas, nós temos extrema dificuldade em manter uma comunhão verdadeira. A gente falou sobre koinonia 2 semanas atrás. Se você não estava aqui, você pode entrar no Face da igreja e acompanhar as mensagens por lá, fazendo merchandise aqui. Você pode ter acesso aos cultos, às palavras, aos cânticos, né? A gente falava sobre koinonia, sobre aquilo que nos une. E Paulo não é alguém que fala e não faz. Ele fala sobre ter algo em comum entre ele e os irmãos. E agora ele diz, eu quero que vocês tenham total acesso e total conhecimento do que eu estou enfrentando. A nossa dificuldade, muitas vezes, é manter o funcionamento de um corpo só, com vários membros. Queridos e queridas, quantas vezes nós somos os últimos a saber do que está acontecendo no meio do povo de Deus? Às vezes a informação não chega, o irmão está passando uma necessidade, está passando uma dificuldade, a irmã está padecendo. Às vezes alguém está enfermo, e a informação não chega, e quando chega, chega distorcida. E às vezes chega quando aparentemente tudo já foi resolvido, mas poderia ter sido talvez resolvido de uma forma melhor. A oração da igreja poderia ter surtido um outro efeito. Um aconselhamento bíblico poderia ter revertido um quadro, talvez de intriga, de discussão na família, de divisão no lar. Mas as coisas não aparecem. Parece que a gente tem vergonha de expor as nossas fraquezas e as nossas necessidades. A gente fica escondendo o jogo para não dar satisfação, para não dar o que falar. E a gente esquece o que a palavra do Senhor vai nos dizer, alegrem com os que se alegram, chorem com os que choram. A gente não vive isso. A gente vive isso, a gente não vive, irmãos e irmãs. Nós, às vezes, vivemos um faz de conta. Faz de conta que está tudo bem. Olha, às vezes eu paro, encontro, irmão, graças a paz, está tudo bem? Está tudo bem, está sempre tudo bem, está sempre tudo bem. É impossível que tudo esteja tudo bem sempre. Porque não é possível que só eu enfrente problema. Larga a mão de ser orgulhoso e ser orgulhosa. Pede socorro. Tem gente sofrendo com um pecado de estimação que não consegue vencer sozinho, mas não é capaz de dizer assim, pelo amor de Deus, me ajude. O casamento está em frangalhos, mas as aparências, elas estão lindas. Ninguém precisa saber que eu estou quase me divorciando da minha esposa. Não é meu caso não, irmão, é só... Graças a Deus não é o nosso caso. Ninguém precisa saber que eu estou enfrentando dificuldade com meu filho. Para que vai saber disso? Né? O importante é que a gente chega de mão dada na igreja, a gente entra de mão dada, com o pé direito. A gente dá até uma bitoquinha se o pastor pedir. E aí quando volta para casa, aí é um Deus nos acuda, né? Olha para Paulo aqui. Olha para esse homem dizendo assim, olha, eu faço questão que vocês saibam do que eu estou enfrentando. Eu estou preso. Eu estou algemado.
A cada 6 horas, um guarda troca de lugar com o outro, e um lado das algemas permanece em mim, o outro é substituído. A cada 6 horas. Era isso que acontecia com Paulo. A primeira parte da sua prisão era assim. Um soldado algemado a esse homem a cada 6 horas. E depois, revezamento, revezamento, revezamento. E essa era a parte boa, porque depois ele foi lançado no calabouço. Aí a coisa ficou um pouco pior. Mas ele diz, eu faço questão que vocês saibam do que eu estou enfrentando. Eu lembro de um período, em 2013, que eu fiquei enfermo. A maioria de vocês sabe disso. E justo naquele momento eu estava sem plano de saúde. Aquela coisa de nunca precisei, vou dar uma cortada no plano, né? E a gente usa esse dinheiro para outra coisa. E naquele momento o Senhor resolveu que tinha chegado a hora de precisar. E deu um piripaque, irmãos e irmãs. Deu um piripaque do dia para a noite, uma dor na nuca, uma coisa que ninguém sabe de onde veio. E eu precisei ficar internado quase 15 dias. E louvo a Deus pelas portas que se abriram. Fui muito bem assessorado, muito bem atendido. Deus é misericordioso e gracioso demais. Uma das minhas maiores dificuldades era não poder fazer o que eu gostaria. Então, no momento mais crítico, eu não conseguia andar, não conseguia enxergar direito, estava tudo turvo, tudo dobrado, duplicado. Não tinha força para nada, praticamente não tinha utilidade. E eu vi a minha esposa, a gente com 1 ano de casado aí, de um lado para o outro, correndo, de São Vicente para Santos, para o Guilherme Álvaro, vai e volta, a gente sem carro. E aquilo começou a me angustiar e a me consumir. Primeiro eu pensei, meu Deus, acabei de casar, já vai ficar viúva. Aí depois a gente vai saindo dessa primeira crise. E eu disse, e agora? Como é que ela vai viver? Veio de Aracaju para cá, não conhece basicamente nada, não tem família. Nós não temos família aqui, além da igreja, glória a Deus. Mas nós não temos parente de sangue aqui. E aquilo me deixava louco. Até que um dia o Senhor precisou falar comigo e dizer assim, ei, presta atenção, querido filho. Vocês precisam permitir que a igreja seja igreja. Deus precisou falar comigo, deixa a igreja ser igreja. E Ele precisou dizer assim, olha, quantos irmãos e irmãs estão felizes por participarem do sofrimento de vocês, não felizes pelo nosso sofrimento, mas por poderem contribuir de alguma forma. Irmãos e irmãs, quantas pessoas, o pessoal da intercessão foi na nossa casa orar, ministrar sobre nós, louvo a Deus pela vida de vocês, nem lembro se eu os agradeci, mas estou fazendo agora de novo. Quantos irmãos e irmãs dessa igreja pegaram a Zi de carro, levavam para lá, traziam de volta para casa, se disponibilizavam a ajudar no que fosse preciso. Quantas vezes eu recebi visita lá no Guilherme Álvaro. E eu pude experimentar o que significa deixar a igreja ser igreja. Deixar que vocês participem dos nossos sofrimentos e também das nossas alegrias. Porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos um povo só, nós somos uma igreja. Aí você fica retendo aí o que você está enfrentando e nós nunca poderemos adivinhar, porque adivinhação é pecado, irmãos, adivinhação é pecado. E sabe o que é pior? É que às vezes vocês esperam que a gente adivinhe e fica com raiva quando a gente não adivinha. O pastor não foi nem me visitar. Eu nem sabia que você estava precisando de visita. Olha, irmãos e irmãs, Paulo diz assim, eu faço questão que vocês saibam do que eu estou vivendo. Em nome de Jesus, compartilhe. Compartilhe. Lembra quando no versículo 7 aqui do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer, vocês são participantes, coparticipantes comigo nas minhas algemas, nas minhas prisões, defendendo e confirmando o evangelho. Ele está reforçando essa ideia, vocês têm participado de tudo comigo. De tudo. Deixa a gente participar de tudo na tua vida também. Começar de hoje, sai daqui, faz um churrasco na tua casa. Chama a gente. Mas irmão, irmã,
a gente abre mão de frequentar a cantina depois do culto hoje. Vem compartilhar o que você está enfrentando. Deixa a igreja orar por você. Deixa a gente bater junto, coração. Não sofra sozinho, não morra sozinho. Vamos em frente? Ele vai continuar a dizer assim: quero que saibam que aquilo que me aconteceu. É muito interessante perceber do que Paulo está tratando aqui nesse lugar. Ele está colocando para esses homens que aquilo que ele está enfrentando não é, mais uma vez, fruto da sua própria culpa ou da sua pecaminosidade. Ele não está respondendo pelo seu próprio crime. Mas a maturidade dele fez com que ele olhasse para a circunstância que ele está enfrentando e visse essa circunstância pelas lentes da soberania de Deus. Paulo olha para si, não perde tempo lamentando, murmurando, se queixando, não perde tempo falando sobre si, fala sobre a propagação do Evangelho. E faz isso porque tem a perfeita dimensão de que há um Deus soberano, regendo, controlando, guiando, conduzindo perfeitamente todos os seus passos. Todos. Paulo não cai de paraquedas em Roma. Ele não cai de paraquedas. Algumas coisas foram acontecendo para que esse homem chegasse nesse momento aqui. Abra comigo, por favor, em Atos, capítulo 21. Atos capítulo 21. Nós vamos ler até o capítulo 28, tá? Não, eu estou brincando. Mas a gente vai dar uma passada rápida por esses capítulos aqui, para a gente perceber algumas coisas. No capítulo 21 de Atos, Paulo está em Jerusalém, voltando a Jerusalém, foi prestar culto ao Senhor, oferecer, entregar a sua oferta, a sua adoração ao Senhor. E quando ele volta a Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, ele é perseguido. Alguns judeus, extremistas, fariseus, reconhecem que Paulo está lá, por terem visto Paulo conversando com um grego, com um gentio, deduzem que Paulo havia introduzido aquele grego no templo, o que contaminaria o templo, porque o gentio é um pagão, e isto fere totalmente os princípios judeus. Então esses homens começam agora a mobilizar todo o restante do povo judeu, a fim de que Paulo fosse morto, porque era um crime gravíssimo na lei judaica. Paulo é preso, e as coisas começam a caminhar na vida desse homem, digamos assim. São os primeiros passos da viagem nada turística de Paulo para Roma. As coisas vão piorando, esses homens quase matam Paulo, quase dilaceram Paulo. A violência com que eles se lançaram sobre Paulo foi tão grande que o comandante da guarda, ouvindo falar do tumulto, do alvoroço que estava ali na cidade, pega o seu regimento, pega a sua tropa e diz assim: vamos lá, porque alguma coisa terrível está acontecendo. Quando ele chega e vê todo mundo pulando e batendo, e enfim, sacudindo, chacoalhando Paulo de um lado para o outro, ele tira Paulo, arrebata Paulo com força, com violência das mãos desses judeus e leva Paulo preso, porque ele precisava agora entender o que estava acontecendo. E nesse princípio de prisão, o Senhor começa a trabalhar na vida de Paulo e através da vida desse homem. As coisas aparentemente estão indo de mal a pior, porque Paulo se defende para o comandante da guarda, isso não é suficiente. Não sendo suficiente, os judeus agora armam uma emboscada, o sobrinho de Paulo ouve aquilo que está sendo tramado, anuncia para o comandante da guarda, esse comandante providencia um destacamento de 200 homens, com mais flecheiros, com mais cavaleiros, e conduz Paulo de volta. Vai enviar Paulo agora para o governador. Paulo vai passar 2 anos preso, já junto ao governador.
Há uma substituição de governante. E Paulo continua preso. Até que Paulo vai chegar definitivamente à presença do imperador romano. Durante todo esse processo, muitas coisas muito ruins acontecem com Paulo. Mas há um verso aqui, no capítulo 22, versículo 11, que eu diria que é a pedra onde Paulo se firma no meio desse maremoto. Verso 11 do capítulo 22 de Atos. Lucas registra para nós dizendo assim, olha, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Irmãos e irmãs, esse homem está sofrendo terrivelmente. Açoites, espancamentos, falsas acusações, mentiras a seu respeito, prisão, privações, e ele vai apelando de um para o outro, de um para o outro. Nesse percurso, Jerusalém-Roma, Paulo não só precisa fugir, mas ele precisa entrar num navio para chegar a Roma. Em todo esse trajeto, o navio naufraga. Uma tempestade terrível assola este barco ao ponto dos homens precisarem jogar a armação do navio no mar para tentar sobreviver. Todos estavam apavorados. Mas esse versículo 11 aqui sustentava o apóstolo Paulo. Não tema, não. Eu estou com você e você vai falar de mim, sobre mim, também lá em Roma. Isso sustentava Paulo. Desce do navio, parece que tudo se resolveu, a tempestade passou, agora sim a coisa vai prosperar, agora a coisa vai dar certo. Dá nada. Acendem uma fogueira, vem uma víbora e pica. Mas pica quem, irmãos? Tanto guarda, tanto guarda. Acertou Paulo. A víbora pegou Paulo. Queridos, eu acho que se fosse, talvez, eu não vou falar de você não. Você é melhor do que eu. Eu acho que se fosse eu me lançava no chão e dizia, me leva, acabou, não dá mais. Tipo Elias, sabe? Só restou eu e todos os outros servem a Baal e não sei o quê. Porque não é possível. Como é que eu estou sendo fiel ao Senhor, dando a minha vida em favor, em obra, em obediência, e tudo dá errado. Eu apanho, eu sou preso, todo mundo fala mal de mim, fala mentira a meu respeito, e eu preciso entrar num barco que eu não queria ir para Roma, mas o Senhor disse que eu vou e eu estou indo, e no meio do caminho esse barco sofre terrivelmente com uma tempestade, e tudo vai dando errado, e já não tem comida, não tem nada para fazer, e quando a gente finalmente sai do barco, que aparece, que chega em terra firme, vem uma cobra e me pica. Teologia da prosperidade diria, Paulo está em pecado. Está em pecado, irmão? Confessa esse pecado, miserável. Porque é isso que está fazendo a ira de Deus vir sobre a sua vida. Mas o texto mostra para nós que não é pecado. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Pode ferver a cabeça aí. Como é que a mão de Deus deixa a gente sofrer? Sofrimento do justo. É que o evangelho não diz respeito a mim e a você. Diz respeito a Cristo. A nossa vida não diz respeito a nós, diz respeito a Cristo. E se o justo quiser que nós, justificados, passemos por aflições a fim de que o seu nome seja anunciado, tanto em Jerusalém quanto em Roma, como fez com Paulo, ele fará. Isso não significa que é fácil enfrentar essas coisas. É fácil passar por enfermidade? Não é. É fácil passar por falsas acusações? Não é. Não é fácil. Mas eu continuo crendo num Deus que chega para cada um de nós no momento de aflição, de tribulação e diz assim, não tema, eu estou contigo, eu estou do teu lado, você vai para Roma. E eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é Deus.
É por isso que Paulo não olha para si e lamenta, ele não olha para si e pragueja, ele não olha para si e pranteia, ele olha para si e diz assim: glória a Deus, que o evangelho se expanda, que o reino de Deus se alastre, que o Espírito Santo faça aquilo que quer, porque ele é Deus. E quer eu viva, quer eu morra, eu viverei ou morrerei para o louvor da glória de Deus. Paulo sabia quem estava com ele. Ele não abre nem a boca para dizer assim: o diabo está furioso. Não precisava. Deus estava movendo cada pedrinha desse tabuleiro de xadrez. Cada pedrinha. E nos sofrimentos de Paulo, o Senhor fez com que o evangelho se espalhasse. Queria que você, que talvez está enfrentando aí um problema, uma dificuldade, grande ou pequena, enfim, não faz diferença, mas se você que está passando por uma luta nesse momento, ou até este momento, que talvez ela já venha de longa data, queria que você olhasse para a tua luta, para o teu desafio, com as mesmas lentes que Paulo utilizou aqui nas suas prisões e algemas e cadeias. Olha pela lente da soberania de Deus. Olhe para a tua dificuldade sob a lente da soberania de Deus. Existe um Deus, Criador dos céus e da terra, o Rei, soberano, infinito, em todo poder, glória e majestade. Aquele que desde sempre teve todos os planos traçados para mim e para você, que jamais perdeu de vista nenhum de nós, nem só por um segundo sequer, que tem as nossas vidas gravadas nas palmas das suas mãos, que diz em sua palavra em Isaías que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que trouxe a nascer, ele jamais se esquecerá de nós. Queria que você olhasse para o seu problema, para a sua dificuldade, para a sua tribulação e visse todo esse cenário agora sob a lente da soberania de Deus, crendo que por mais que você esteja padecendo nesse momento, o Senhor está com você em toda e qualquer circunstância. Porque as nossas vidas estão guardadas, escondidas no Senhor. Ele não mudou, Ele detém todo o poder. Todo o poder. Então nada foge do controle de Deus, nada. E quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Cristo. E nada diz respeito a nós, nada diz respeito a nós. Vou voltar para Filipenses. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário. Queridos e queridas, quando a nossa vida está realmente depositada nas mãos do Senhor, nós vivemos de ao contrário. Nós vivemos de ao contrário. Porque por ao contrário, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, tinha tudo para dar errado. Mas ao contrário disso, o Senhor está agindo e fazendo com que dê certo. Tinha tudo para não ser, mas ao contrário disso, o Senhor está fazendo ser. Tinha tudo para ser o fim. Quando prenderam Paulo em Jerusalém, eles criam que era o fim daquele que, como eles mesmos dizem em Atos, é o cabeça dessa seita conhecida como o Caminho, que nós entendemos como cristianismo. Assim como tinha tudo para ser o fim, quando aqueles soldados romanos viram Cristo crucificado no madeiro. Mas ao contrário do que possa parecer, quando Deus está no negócio, nunca é o fim, porque nem mesmo a morte é o nosso fim. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, ao contrário do que possa parecer hoje, se Deus está agindo em nós e através de nós, Ele vai fazer com que tudo coopere, E eu não quero finalizar esse versículo de Romanos capítulo 8, para que você não entenda de forma errada que tudo coopera simplesmente para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, embora o texto diga isso, e seja verdade.
Mas eu quero dizer para você que tudo coopera para a glória de Deus. E aqueles que vivem para a glória de Deus têm prazer no que Deus faz acontecer. Isto é o nosso bem. O nosso bem não é quando Deus faz o que nós esperamos. O nosso bem é quando Deus faz aquilo que Ele quer no coração de quem o ama e que vai sentir prazer nisso. Tinha tudo para ter acabado com o avanço do cristianismo quando Paulo foi preso. Tinha tudo para nem chegar a Paulo quando Cristo foi crucificado. Mas Jesus ressuscitou. E com Paulo, o navio chegou em terra firme, a víbora não conseguiu impregnar nele o seu veneno, nada aconteceu. As prisões, por mais fortificadas que fossem, os terremotos abriram. O anjo entrou com livramento. O Senhor agiu. O Senhor continua agindo. Porque pode parecer que chegou a hora, mas nós que estamos firmes no Senhor, vivemos de ao contrário. Ao contrário. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Olha essa palavrinha aqui. Olha ela. A palavra que Paulo usa para falar sobre progresso é uma palavra muito interessante. É algo que traz a ideia de um regimento, de um exército, de um grupo expedicionário. É como se nós separássemos aqui um grupo para ir adiante. E nós dessemos a eles a missão de preparar o caminho, algo muito parecido com o que João Batista fez. Paulo está dizendo assim, olha, a minha prisão, as minhas algemas, as minhas amarras, as cadeias que hoje me prendem, ao contrário do que possa parecer para quem me prendeu, para quem maquinou esse mal contra mim, e principalmente não contra mim, mas contra o reino e o evangelho de Cristo Jesus, ao contrário disso, o que tem acontecido é que eu tenho sido este homem que tem ido adiante, desobstruindo todo o caminho para que o evangelho passe sem nenhuma dificuldade. E é exatamente isso que acontece. Paulo vai dizer na continuidade desse versículo, do versículo 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Veja o versículo 13. Paulo está dizendo assim, olha, como resultado das minhas algemas, o que aconteceu não foi um fim, não foi uma pausa, não foi o término do avanço do evangelho. Pelo contrário, o Senhor está usando a minha vida e as minhas prisões para alcançar pessoas que, se eu estivesse solto, não seriam alcançadas. Lembra quando eu falei para você que nesse primeiro momento de prisão, Paulo tem certa liberdade, apesar de estar algemado a um soldado romano em turnos de 6 horas, Paulo tinha liberdade para encontrar algumas outras pessoas, recebê-los na casa onde ele estava ali guardado. E tanto esses soldados, pelo menos 4 soldados por dia, quanto aqueles que o visitavam, quanto todos os demais do palácio, começaram a receber a mensagem do evangelho através desse homem. Paulo era guardado no pretório. Inicialmente, Augusto estabeleceu essa guarda como se fosse uma tropa de elite. Ficava ali, era o seu exército particular, cerca de 10 mil homens, que depois foi ampliada para cerca de 16 mil homens. E esses homens tiveram, pela soberania de Deus, acesso ao evangelho de Cristo, porque um homem aceitou perder a sua liberdade, a fim de que o evangelho fluísse livremente. Quando eu vi isso aqui, pensei no que significa o progresso, de alguém abrir os caminhos para que os demais passem sem impedimento. E vi Paulo falando da proporção que a sua prisão deu ao evangelho. Eu comecei a me perguntar, de que forma Deus, o meu Deus soberano, tem usado as minhas dificuldades para alcançar aqueles que sem essas dificuldades talvez não fossem alcançados. E eu comecei a pensar na minha vida. Voltando a esse exemplo do período que eu fiquei internado, a gente chegou
no hospital, aguardando a liberação do quarto. Quando a gente aguardava, a gente soube que seria um quarto X lá. E aí a gente chegou meio aqui na porta, vendo o movimento, e parecia que tinha uma mulher dentro do quarto. Primeira coisa que a gente se perguntou, é um quarto misto? Podia ser. Mas a gente ficou se perguntando, é um quarto misto? Porque seria um pouco mais desconfortável. E a gente ficou na dúvida, caramba, parece que é um quarto misto mesmo. E aí quando a gente recebeu permissão para entrar no quarto, dois leitos, e... Olá, bom dia, não sei se foi de bom dia, boa tarde, boa noite, ainda bem, bom dia, boa tarde, nada, boa noite. Boa noite, tudo bem? E a gente esperava ouvir uma voz feminina. E a gente recebeu. Boa noite, tudo bem? Aí a gente entendeu que não era um quarto misto, era uma ala masculina. E que ali dividindo o quarto conosco, estava um homem que era pai de santo. E que estava enfrentando uma enfermidade muito séria. O resumo desse quadro é que o Senhor fez coisas que só Ele pode fazer. Porque eu jamais toparia um plano desse se eu pensasse. Mas o Senhor nos colocou no mesmo quarto que aquele homem que precisava ouvir a palavra. Que não tinha ajuda dos seus familiares, que ficava boa parte do seu dia e da sua semana sozinho. E que começou a ter a ajuda da Rosiane para as tarefas diárias, do comer, do levantar, do auxiliar até a porta do banheiro. Que começou a conversar conosco e a cantar corinhos evangélicos bem antigos. Que começou a falar para nós, olha, por favor, não sai não, quando vocês saem, a coisa fica tão tensa aqui dentro, mas quando vocês estão aqui dentro com a gente, há uma paz que inunda esse lugar. Que começou a pedir para que nós orássemos por ele, eu estou falando de um pai de santo, que começou a pedir oração antes de fazer os exames, nas madrugadas da vida. Irmãos e irmãs, como madrugada é estranha em hospital. Parece que o espírito de morte abre a porta e ele vai com tudo. Mas o Senhor pôde usar os nossos sofrimentos para anunciar o amor dele para aquele homem. Que faleceu, mas não faleceu sem ouvir falar do amor de Cristo. No quarto do lado, tinha um homem internado há um bom tempo, com problemas sérios respiratórios, e a Zique frequentava mais os corredores, e nesse meio tempo a gente começa a se perguntar, né, porque meus resultados não davam nada, e por um lado é bom, por outro é péssimo, porque você não sabe o que está acontecendo. E a gente vai ficando doido para ir embora. E a gente, Senhor, o que a gente está fazendo aqui? Aí a gente chegou a uma conclusão, na boa, se Deus nos trouxe aqui para falar dele, então a gente vai falar para todo mundo. Porque quanto antes a gente falar, antes a gente vai para casa. Então ela saía pelos corredores, caçando gente. Onde ela via gente, ela ia e daqui a pouco ela voltava. Tem um rapaz ali que você precisa falar com ele. Tem um fulano aqui que precisa... E a gente vivia nessa dimensão. Isso foi maravilhoso. Eu posso dizer para você, foi uma das melhores épocas da minha vida com Deus. De busca, de intimidade, de comunhão. Sensacional. Eu não quero voltar para lá. Mas eu quero manter aquela dimensão de relacionamento que esse tempo me trouxe. E um rapaz do quarto vizinho, Azi descobriu que esse senhor que estava muito doente, já à beira da morte, há muitos anos não falava com o filho. Eles não se relacionavam, eles não se davam bem. Um caso havia acontecido envolvendo algumas outras questões que eu prefiro não entrar. E quando ela descobriu isso, ela disse, você precisa falar com ele. Eu disse, como assim? Estou doente, me deixa aqui. E num belo dia, o filho dele foi visitá-lo. E ele saiu para o pátio. E aí ela disse, ele está lá fora. Aí eu disse, tá bom, eu vou, é agora. Porque se só faltar ele, amanhã eu tenho alta. E eu fui. Cheguei lá fora, sentei do lado dele. E nós começamos a conversar. Começamos a conversar sobre Cristo. Começamos a conversar sobre o Evangelho que transforma. Começamos a conversar sobre perdão. Sobre perdão.
Não foi uma conversa muito demorada. Ele não dava muita trela, muito papo. Mas depois ele voltou para o quarto. E alguns dias depois nós recebemos a informação de que ele tinha se reconciliado com o pai, pedido perdão. E pouquíssimo tempo depois que eles se reconciliaram, o pai faleceu. Eu olho para isso hoje, meus irmãos, e eu ainda tenho, de vez em quando eu olho para ela, a marquinha do acesso que ficou aqui no braço. E eu não lembro com pesar, porque eu lembro de tudo que Deus operou por causa dos meus sofrimentos. Paulo olha para si e ele diz: Deus está agindo por meu intermédio. Os meus sofrimentos não são simplesmente meus, Deus está operando. Deixa eu perguntar para você, como Deus está usando o teu sofrimento? Como Deus está podendo avançar na propagação do Evangelho através da sua dor? Porque uma enfermidade pode ser a oportunidade de uma ala inteira, de um grupo de médicos, de enfermeiros, de pacientes, ouvirem falar de Cristo. O que Deus está fazendo na sua vida, Ele pode usar para glorificar o seu nome. Porque não diz respeito a nós, diz respeito a Cristo. Por fim, Paulo diz assim, olha, versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Queridos, Paulo está escrevendo a esse povo, a uma igreja, e ele diz assim, olha, os irmãos, em sua maioria. Eu quero compartilhar com você o fato de que, infelizmente, no meio de um todo, de um universo como esse aqui que nós nos encontramos, nem todos são motivados, mesmo diante do agir de Deus. Paulo está dizendo assim, os irmãos em sua maioria, ele está dizendo, olha, parece que tem gente que fica alheia ainda ao que Deus está fazendo. Muitos foram animados, reanimados, fortalecidos, motivados e pegaram as cadeias de Paulo e foram impulsionados a levar o Evangelho com muito mais ousadia e destemor, com muito mais coragem e intrepidez, com muito mais determinação. Mas enquanto isso, outros não deram a mínima. E a última coisa que eu quero te perguntar nessa noite é: de qual grupo você faz parte? Você faz parte daqueles e daquelas que Deus não somente usa, mas que também é motivado pelos sofrimentos e pelas dificuldades dos outros, a fim de fazer com que o nome do Senhor seja conhecido e exaltado? Ou você está entre aqueles e aquelas que ouve tudo, olha tudo e nada faz? Que o Senhor te encoraje, que o Senhor te motive, que o Senhor te fortaleça, a fim de que Ele seja glorificado, porque diz respeito a Ele. Glória a Deus. Direto ao ponto. Você já entregou sua vida a Jesus? Se você entregar sua vida a Jesus, por mais difíceis que sejam as lutas, por mais desafiadores que sejam aí os problemas que se apresentarem diante de você, a forma que você vai lidar vai ser completamente diferente. Então, se você está aqui nessa noite, ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero desafiar você a entregar a sua vida a Jesus. Entendendo que entregando sua vida a Jesus, venham os problemas que vierem, será diferente. Porque você estará contando com a ajuda de Jesus. Foi fácil para Paulo? De maneira alguma. Foi extremamente difícil. Mas a sua esperança não estava nesse mundo. A sua esperança estava no Senhor. E ele sabia que todo o sofrimento que ele estava enfrentando e passando estaria culminando no louvor
na glorificação do nome do Senhor. Então, talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida a Jesus. Quero desafiar você. Você quer entregar sua vida a Jesus ou você quer confirmar diante da igreja que realmente você entregou sua vida a Jesus? Deixa esse lugar, vem aqui à frente, queremos orar por você. Existem pessoas aqui que precisam confessar publicamente a Jesus como Senhor e Salvador. Existem pessoas que precisam declarar publicamente que morreram para o pecado e que nasceram para uma nova vida em Cristo. Você quer confirmar essa decisão ao lado de Jesus? Deixe esse lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Queremos interceder por você. Que Deus te abençoe. Sei que Deus também está falando com você. Você que tem vindo aqui, mas que precisa publicamente tomar essa decisão. Publicamente confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você que entregou sua vida na quarta-feira a Jesus, vem aqui confirmando que realmente você está entregando sua vida a Jesus. Ele entregou a vida a Jesus na quarta-feira e disse: pastor, agora eu tomei uma posição. A minha vida pertence a Jesus. Há mais alguém nessa noite aqui que tem enfrentado lutas, mas não quer enfrentar mais as lutas sozinho, mas quer enfrentar as lutas contando com a ajuda de Jesus? Deixa seu lugar e vem aqui à frente. Entregue sua vida a Jesus. Consagre sua vida a Jesus. Com Jesus, por mais que tenham lutas e desafios, é diferente, porque o Senhor Jesus nos abençoa. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Paulo, que pôde enfrentar as lutas e os desafios, porque tinha fé no Senhor Jesus. Obrigado a Deus, porque Paulo é um exemplo para nós, e aprendemos com Paulo a confiar no Senhor Jesus, a entregarmos todo o nosso viver para o Senhor Jesus, para que quando as lutas vierem, sabendo nós que o Senhor peleja por nós, e vai nos dar forças para vencermos todos os desafios, todas as dificuldades, sabendo que a nossa recompensa final está no céu, na Tua presença. Eu intercedo por essas duas vidas que aqui estão. Obrigado, ó Deus, porque estão aqui reafirmando o desejo de uma consagração ao Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, porque tivemos uma vida que se entregou a Jesus na quarta-feira e que está aqui à frente confirmando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Há uma outra vida também que veio à frente e reafirmando o compromisso com o Senhor, declarando que está entregando sua vida para Jesus. Abençoe esses dois homens, que eles sejam revestidos pela Tua graça e pelo Teu poder, repreendendo todo o mal contra eles e abençoando-os em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Rapidamente, irmãos, eu quero contar com a paciência dos amados, mais 10 minutos, passando um pouquinho do horário, depois teremos a cantina abençoada e abençoadora pelas Mulheres Cristãs em Ação, né, ou a nossa Ministério de Mulheres, melhor dizendo. Mas nós queremos convidar a nossa irmã Salma, que vem aqui à frente, a nossa irmã Salma, missionária da MIBAN, missionária coordenadora, juntamente com a missionária Adriana, da MIBAN, Missão Batista de Amparo à Mulher, né? E ela tem aí um momento especial agora no culto. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Há 7 dias nós estivemos aqui nessa igreja, compartilhando da graça que o Senhor nos concedeu de termos 3 pessoas da MIBAN, representando a MIBAN, numa viagem ao sertão, onde as 3 iriam falar do amor de Deus, falar daquilo que elas têm experimentado. E hoje as meninas retornaram, e eu creio que a igreja orou, eu creio que muitos irmãos se lembraram de orar e interceder por esse momento ali tão especial no sertão. Eu gostaria de convidar a missionária Madri
E a gente veio nessa noite aqui, rapidamente, para pedir que vocês orem agradecendo a Deus pelo tempo que as missionárias passaram. Estou falando missionárias porque são mesmo, né? Chamados para servir. Gostaria de chamar a Kátia, a Yasmin, vem aqui à frente, para que a igreja possa orar agradecendo ao Senhor pela vida de vocês. Podem subir aqui. Foi um tempo muito especial. Depois as meninas vão compartilhar do que elas experimentaram, viveram e puderam compartilhar ali do amor de Deus. Eu gostaria de convidar o Ministério de Intercessão para orar a Deus, nossa palavra de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez e continuará fazendo. Amém? Senhor, receba a nossa gratidão, Pai. Alguns dias atrás nós confiávamos essas vidas a Ti, enviando-as como missionárias do Senhor para o campo. E o Senhor certamente as usou segundo o Teu querer, conforme o Teu poder, Pai. Obrigado por tê-las trazido de volta em segurança. Obrigado, Senhor, por ter movido esses corações a responderem positivamente ao Teu chamado. Senhor, que não seja algo pontual, sazonal, mas que o Senhor continue utilizando estas vidas para o louvor da Tua glória. Pai, mova-as, direcione-as, ó Deus, para cumprir o propósito para o qual o Senhor as designar. Pai, em nome de Jesus, oramos para que os dons do Teu Espírito continuem fluindo e cada vez mais sejam utilizados para a edificação do corpo, para o louvor da glória do Senhor. Repreenda todo o mal, toda retaliação contra elas, toda investida de Satanás, Pai, para que elas não caiam, Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor as estruture firmemente na rocha inabalável que é Cristo. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E como a irmã Salma disse, depois nós teremos aí os testemunhos dessas amadas irmãs. Graça e paz, igreja, amém? Na verdade, eu queria estar orando pela vida de uma irmã que vai estar viajando essa semana, em missão também. Ela foi convidada a trabalhar numa casa de uma mulher muito rica lá em Paris. E eu queria chamar a Maria Antônia para estar falando com a igreja nessa noite. Boa noite, meus irmãos, amém? Amém. Eu estou aqui para fazer um convite para vocês, para as mulheres dessa igreja. O negócio é o seguinte, sábado que vem, eu vou estar viajando lá para Paris, para as Europa, aqueles lados das Europa, sabe? Chique, né? Só que não. Só que não, porque eu estou indo para lá para trabalhar, né? Na casa da Dona Elizabeth. Dona Elizabeth, para quem não sabe, é uma socialite. Dona Elizabeth tinha que estar aqui hoje, vixe? Inclusive, Dona Elizabeth me coloca em cada enrascada, viu? Só viaja essa mulher. Mas o negócio é o seguinte, eu tenho medo de voar. E eu queria que as mulheres dessa igreja, por favor, vamos voar comigo para Paris, lá para as Europa. Sábado que vem, 16 horas, minhas irmãs. Por favor, vamos comigo lá para as Europa. Cadê as mulheres dessa igreja que estão vendendo os convites? Fica de pé, por favor. Cadê as mulheres? Vocês estão vendo essas mulheres bonitas? Essas mulheres estão cheias de convite. Venha abençoar o ministério da Igreja Batista Betel. Venha você, mulher. E com certeza você vai sair abençoada. Vige? Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida dessas mulheres. Amém. Amém. Então, e olha, pessoal da MIBAN, tem compromisso sábado à tarde? Esse horário está livre, Salma? Então, olha, 2 meninas já foram abençoadas por mim. E até o final do culto, todas serão abençoadas pelos irmãos daqui da igreja. Amém? E assim, não é só as meninas, tem as missionárias também, né? Então faz o levantamento, o número total. 2 já é por conta do Luizeto, outra por conta do William, né? Uma por conta do Carlos Martins. Parar por aqui, né? Tem que ser espontâneo, né? Amém, irmão? Amém, Carlos? Amém, William? Amém, Carlos? Amém. Vamos ficar de pé, amados. Louvamos a Deus pela vida da Ana Maria e do Edivaldo.
visitantes que foram convidados pela nossa irmã Eunice. Deus abençoe, viu? Ana Maria e Edivaldo e todos aqueles que nos visitam aqui nessa noite. Tá? Os casal abençoado aí também. Tá? Deus abençoe todos aqueles que estão nos visitando. Né? Ao final da oração e da bênção, dá um abraço aí no querido visitante, dá um abraço aí nessa pessoa tão linda. Né? Nós temos aí famílias que estão nos visitando, que o Senhor abençoe a todos. E meus irmãos, se eu fui um pouquinho aqui meio intransigente, vocês me perdoem, que na hora que a programação, a mensagem, tem que priorizar a palavra. Então me perdoe, irmão William, irmã Amanda. E assim, quando a gente fizer uma convocação de todos aqueles que participaram, venham aqui, porque é um privilégio. Mas se eu fui assim um pouquinho meio intransigente, meio chatinho mesmo, né? Meio jeito Luizeto de ser, e que aborreceu vocês me perdoem. Estou perdoado? Ai, que bem, é por isso que eu amo vocês. Querido, bondoso, eterno, amado Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, por esse culto. Recebe, ó Deus, como oferta dos nossos corações para o Senhor. Abençoando cada visitante, abençoando cada pessoa que aqui está, abençoando cada vida que nos acompanha pela internet. Nos conceda uma semana abençoada. Obrigado, ó Deus, por tudo. Abençoe também essa programação de sábado, esse chá da tarde aqui das mulheres, que seja uma bênção e que todas as meninas também da Bimban estejam participando, Pai. Leva-nos debaixo da Tua paz, da Tua segurança para os nossos lares. Livra-nos de todo o mal, Senhor. E agora, ó Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas e com todo o povo do Senhor, mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém. Não esqueça de adotar uma menina da Miban para o chá da tarde no sábado.